Bom, gente, na aula passada nós falamos sobre equipamento, falamos um pouco da história do raio-x, falamos como funciona o anodo e o catodo, tá? O tubo que fica lá do raio-x, falamos um pouco como funciona, falamos um pouco do exame, né? Também dos exames, como funcionam, falamos um pouco como que o osso aparece, né? Ele parece denso na imagem, branco, parte mais densa, e a parte que tem ar parece preto, né? Mencionei também que mais para frente, com o tempo, vocês vão continuar vão começar a enxergar melhor, fazendo anatomia, né? Vendo os órgãos, vendo algumas partes que vocês ainda não podem, às vezes não percebem ainda no exame. Falamos também sobre os modelos, né? Dos aparelhos fixos. Falamos sobre a mesa, o colimador, como que funciona abrindo e fechando, os tipos de equipamento, né? De raio-x, esses equipamentos aí, né? De raio-x convencional, móvel, né? O fixo, a diferença do móvel. Nós falamos também né? Agora digital, alguns que têm também uma semelhança com o arco em C, digital com monitor. Falamos sobre o arco também, né? O aparelho que tem o arco em C, que faz o exame de fluoroscopia que a gente fala, que é em tempo real, a imagem quando precisa, né? Nós tivemos aqui também nossas anotações e os exercícios da conversa que nós tivemos na aula passada. Esses exercícios é bom vocês fazerem, mais para frente nós vamos corrigi-los e vamos também estudar para para nossa avaliação, tá bom? Hoje nós vamos para o nosso novo módulo, que é o 2, a nossa unidade, falando sobre os geradores, como é que funciona lá dentro, como que gera essa imagem, esse raio que faz aparecer a imagem, tá? Então vamos lá. A nossa apostila está lá, geradores. O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Cada um desses tem uma propriedade intrínseca, né? Que determina a relação entre elas. O elétron tem um caráter negativo, então é chamado de carga elétrica negativa. O próton, né, que é o P, tem caráter positivo. É da mamãe. Desliga o áudio aí, gente. Tem um elétron positivo, né? Já o nêutron possui caráter neutro, né? Que é o N, representado pelo N, sem carga elétrica. Qualquer carga elétrica gera um campo elétrico em sua volta, ou seja, uma região que pode influenciar o comportamento de outras cargas. Aí tem um desenho, né, um cronogramazinho, mostrando como é que funciona uma carga elétrica negativa e uma carga elétrica positiva. Né? Tá assim, ó, linhas de campo elétrico apontam para dentro da carga negativa. E outra mostrando, né, que as linhas do campo elétrico apontam para fora da carga negativa. Se você olhar, perceber, a negativa ela joga sempre para dentro e a positiva jogando para fora. Aí tá, a interação entre as cargas elétricas. Aí nós temos o positivo e o negativo, que vai ter a atração, né? Os lados opostos se atraem, lembra? Nós já estudamos isso quando era até no primário. E quando são positivas, ela tem o quê? Elas se repelem. A teoria que nós já temos que nós até estamos falando em relação ao ímã, né? E os positivos vai dar repulsão e sem interação nenhuma. Se não tiver carga nenhuma, lógico que não vai ter nada. E tá, essa capacidade de atração e repulsão é chamado potencial elétrico, que é a energia adquirida por um corpo, no caso a carga elétrica, que o permite realizar trabalho de movimentação, tá? Quanto uma diferença de potencial, que é uma tensão, entre dois pontos em um material cheio de elétrons é aplicada, deixando um lado mais positivo e o outro negativo, esta carga é atraída pelo lado positivo e se movimenta até ele, gerando assim uma corrente elétrica.
Os cabos que alimentam a rede elétrica de um hospital ou clínica são de material condutor. Este tipo de material possui elétrons de região externa da eletrosfera com ligação muito fraca com o núcleo. Então, os elétrons circulam livremente de um átomo para o outro e se distribuem por toda a extensão do condutor. Quando é aplicada uma tensão, estes elétrons se movimentam para o lado positivo, gerando um fluxo de elétrons chamado corrente elétrica, que pode ser medida em miliamperes, que é o mA, sendo 1 mA igual a 6,24 vezes 10 elétrons por segundo. Aí vai dar o mA, tá vendo? Carga negativa. Com o kV, que é um positivo. A rede elétrica de um hospital ou clínica fornece normalmente tensão de 110 volts a 22 volts, a 220, desculpa. É muito menor do que a faixa de energia escolhida pelos técnicos em radiologia nos painéis de controle dos equipamentos raio-x, que são aproximadamente de 40 kV, que é 4 milhões de volts, a 150 kV, que é, né, igual a 150 milhões, né, de volts. Aí tem aí uma mesa, um painel, mostrando. Sempre quando a gente vai fazer um exame no raio-x, nós utilizamos lá o kV, usamos lá o mA, tá bom? Aqui, ó, o mA, que é a miliamperagem, tá? E aqui tem aqui no desenho, se dá para todo mundo ver, tá? 15,4 ms, né? Que é segundos, é o tempo, tá bom? Dentro de cada um desses aparelhos, como fosse um aparelho que a gente tem na nossa casa, doméstico, existe um transformador de voltagem. Alguns são poucos até que eu já vi, que tem a potência de 110 watts, e alguns que têm de 220. Os de 220, ele tem que ser ligado direto no 220, correto? Porém, o de 110 ele tem um diferencial. Sempre tem um transformador dentro dele. Porque quando você liga ele no 110, ele tem um transformador que ele transforma aquela energia para 220 para o aparelho funcionar. Tá bom? Entendeu? Só um momentinho, gente. Desculpa, é que minha garganta está me agarrando, tive que tomar um pouco de água aqui. Mas lá, como eu estava dizendo, a de 110, ela tem dentro do aparelho um transformador que vai transformar essa carga, esses elétrons, ela vai aumentar a quantidade para poder fazer o aparelho funcionar para chegar a igualar a um 220, tá bom? Continuando. A energia proveniente da rede elétrica é fornecida inicialmente a um dispositivo chamado autotransformador, que é um tipo de transformador. O transformador é um dispositivo que altera o valor da tensão e corrente inicialmente fornecidas a ele, de acordo com a lei dos transformadores. É o que eu acabei de dizer para vocês, ok? Falando lá em cima sobre elétrons, né? A corrente elétrica negativa e positiva é o que acontece dentro também do nosso, como a gente disse na aula passada, é o que acontece também no nosso, lá dentro do nosso tubo de raio-x, tá? Vamos lá. Tá assim, ó. Retificação de meia onda. A retificação de meia onda permite a passagem da corrente elétrica pelo circuito que liga os transformadores ao tubo de raio-x. Somente durante a parte positiva da onda, consequentemente, a produção do raio-x só é realizada durante somente metade do ciclo da onda. Quer dizer,
quando está tendo a passagem da eletricidade, antes que se complete aquela passagem, no meio da passagem dela, ou no caso com anodo ou cátodo, como a gente disse, no meio acontece o feixe da radiação do raio-x jogado através do colimador, tá bom? Ciclo da onda, implicando em aumento do tempo de exposição no exame para compensar este tempo sem produção de raio-x. Aí está assim, o direcionamento dessa corrente do cátodo do tubo de raio-x é realizado por um ou dois diodos. Tá? Diodo, sei se alguém já fez algum curso de elétrica ou já conheceu esse tipo de componente, é um aparelho, um cilindrinho pequenininho que fica dentro da placa elétrica, né, da placa eletrônica, que tem uma saidinha de um fio e outro. E ele tem ali, alguns deles têm até alguns componentes, até raro, né? Que alguns chegam a ter até alguns fios de ouro, que são condutores de eletricidade, tá? Aqui está mostrando um esquema de como funciona dentro dele. Tensão de saída autotransformador é a tensão de entrada dos transformadores elevadores de tensão. Aí está mostrando, ó, aqui vem a eletricidade, né? Ciclo positivo e negativo. Aí está aqui, primeira metade do ciclo positivo. Então, vai entrar, né, uma voltagem positiva, uma negativa. E vai chegar no meio do esquema ali, né, da refração da imagem, e vai se transformar em negativo. Quando chega aqui, ó, sentido elétrons guiado por retificadores, ó, onde está aqui a parte do MA, que é miliamperagem, que é o positivo, e aqui o negativo, os elétrons, ó, ela vai entrar aqui, vir aqui pro cátodo, né? E o outro vindo em direção pela parte do anodo. Quando se encontrarem aqui, onde vai ter uma placa, né? Que a gente estava até conversando na aula passada de... esqueci o nome da placa. Foi o Rodrigo que falou na aula passada? Foi não, né, Rodrigo? Teve alguém que até falou comigo, agora fugiu da minha cabeça o nome do metal. Ele vai bater no metal e vai gerar tungstênio, se eu não me engano. Vai bater junto no tungstênio e vai, né, repelir o raio-x aqui, tá? Aí está aqui, tensão de saída de transformador elevada de tensão. Ciclo positivo somente. Aí vai sair o positivo e vai gerar aqui, vai soltar a radiação. Quando ele está na parte negativa, você está vendo aqui, ó, vocês vão ver que não vai acontecer nada, ó. Não acontece nada. Ele está parado. Ou quer dizer, ele vai estar girando. Quando você aperta o botão lá, ele vai soltar também a carga positiva. E vai acontecer o quê? Vai ter a circulação de eletricidade. Aqui está mostrando isso. Por exemplo, ó, aqui está aparecendo a segunda metade do ciclo, que vai estar parado. Você deu o X, ele vai jogar a radiação. Parou, logicamente, ele vai estar só girando, porém não vai estar passando nenhuma carga nesse esquema que vocês viram agora. Então, como não tem vindo nem negativo e nem positivo, então não vai ter encontro de íons e elétrons ali no anodo e no cátodo, então não vai ter o choque elétrico ali, né, ou no caso, um encontro negativo e positivo de íons e elétrons e fazendo o feixe de radiação. Tá? Não vai ter incidindo o feixe. É isso que está mostrando no esquema tático aqui da nossa radiação. Tá bom? Aí estamos. Retificação de onda completa. É possível, entretanto, utilizar todo o ciclo da onda de corrente alternada para a produção do raio-x, otimizando, assim, o tempo de exposição de exame. Essa forma de retificação é denominada retificação de onda completa. Equipamentos de raio-x com retificador de onda completa direcionam a corrente com pelo menos 4 diodos. Então, lá dentro tem 4 diodos, dentro daquele mecanismo, para poder fazer a onda completa. Nesse circuito retificador,
durante o ciclo negativo da onda, os elétrons são redirecionados de forma que o anodo esteja sempre com o potencial positivo. Consequentemente, ocorre produção de raio-x durante todo o ciclo da onda, como pode ser observado na segunda metade do ciclo, na retificação de onda completa. A principal vantagem da retificação de onda completa é que o tempo de exposição para qualquer técnica de exame escolhida é reproduzido à metade, diminuindo a exposição do paciente à radiação. O que acontece? Esse esquema que eles fizeram, antigamente não existia esse sistema de diodo. Então, a radiação era jogada brutalmente. Então, ia muita radiação na pessoa. Tá? Aí, vocês mais para frente vão ver o que a gente chama de filtro. Tá? É a parte do filtro que nós temos hoje em dia no nosso colimador, que diminui a quantidade de raio secundário que a gente fala. Então, quando não tem um raio secundário, ele é sempre direcionado direto para aquele local, então não vai ter aquelas fagulhas de radiação saindo. Tá? É como se está aqui com a luz, aqui dentro. Se eu colocar ali um cone e ele direcionar a luz, aqui onde eu estou, que é envolto dela, vai estar mais escuro, concorda comigo? Então, não vai ter uma radiação secundária, não vai ter uma claridade, uma luminosidade secundária. Ela vai estar jogando sempre a iluminação dela diretamente direcionada para onde ela está apontada. Né? Se eu estou apontando para frente, ela vai jogar só para frente. Ela não vai fazer igual a gente deixa ela aberta, direcionando para um raio secundário em volta do local onde ela está. Tá bom? É isso que está querendo dizer aqui para a gente. Professor, sim. O professor Renato ele falou que essa radiação ela passa por toda a sala. Sim, sim. Pode continuar. Isso daí tem alguma coisa a ver ou é outra coisa totalmente diferente? Tem a ver, sim. Olha só, há pouco tempo agora eu estive em São Paulo fazendo um estudo sobre radiação. Né? A gente teve uma palestra lá, com um físico também, e ele realmente, nós estávamos conversando com ele, e existe uma conversa na nossa área, o pessoal diz, eu mesmo nunca ouvi falar durante esses anos todos. Eu sei que a radiação ainda não, como é que se diz, não se conseguiu ainda medir a distância que ela alcança, né? Mas pessoas dizem, se você ficar 5 metros distante, você não vai ser irradiado. Espera aí, vamos pensar. Se precisasse ficar 5 metros de distância para não ser irradiado, nenhuma sala precisava ser baritada. Né? Você não precisaria de um biombo, você não precisaria de um avental plumbífero para você se proteger. Era só você fazer um mecanismo de disparo a mais de 5 metros. Concorda comigo? Concordo. Não ia ter um problema com radiação. Mas nós pegamos radiação hoje em dia, né? Se você for pensar pelo causa do Sol e outros tipos de componentes que nós temos, até mesmo em casa, que emitem radiação, a qualquer lugar. Mas quando você dispara ali um raio-x, ao meu ver, algo que eu tenho estudado, não existe um limite de alcance para a radiação. Ela tem o tempo que ela pode permanecer naquele local. Né? Eu acredito, vamos dizer, até uma certa distância ela vai diminuir, mas onde ela está, ela costuma não dissipar tão facilmente. Vendo até mesmo pelos estudos que você vê de alguns personagens como Roentgen, né? E uma mulher, eu esqueci o nome dela, não sei se alguém viu aí, tá até no Netflix a história de Radioativa, eu acho o nome da mulher, o nome da história do filme, acho que é Radioativa, que tem uma história de uma mulher, eu esqueci o nome dela, agora não me falhou a memória, mas no país em que ela viveu, as roupas e os objetos que ficavam na casa dela, até hoje fica guardado no museu e dentro de caixas com 2 milímetros de chumbo. Por quê? Porque aquilo ainda tem radiação. Então ainda corre-se o risco de pegar uma radiação através dos objetos que estavam na casa dela.
por ela ser uma das pioneiras na radiação, ela fazia os experimentos dela da radiação e pegava radiação, né? Lógico, ela também faleceu com radiação. O esposo dela também era um estudioso da radiação, foi também, e eles, pelo que eu vi na história, eles também foram enterrados em caixões revestidos com chumbo. Então, se existe essa tese, não quer dizer que ali dentro onde você trabalha com radiação, você deu um feixe de radiação, você vai estar livre totalmente de radiação, né? Então, quer dizer que a radiação fica até na nossa roupa depois que a gente faz uma imagem radiográfica de alguma pessoa? Creio, se você não se cuidar, não se proteger, possivelmente, tá? Caramba, sabe? Não, interessante. Possivelmente Ô, você ainda pode ter. professor, então as paredes de uma sala de raio-x, elas são feitas com chumbo também? É um negócio chamado barita, tá? Ah, Creio que ela também tem também uma certa quantidade de chumbo nela. Então, um tipo de cimento que a gente chama de barita. E eles revestem todas as paredes, até a mesma porta do local onde se trabalha com radiologia, com radiação, ela também é revestida com esse material, tá? De chumbo. entendi. Nenhum E lugar pode trabalhar sem. existe técnicos para fazer a manutenção nas máquinas de raio-x, professor? Sim, existe. Na nossa região aqui, eu conheço 2 pessoas que trabalham com isso, que eles são habilitados para fazer esse tipo de manutenção, Mas não tá? faz no hospital, ou faz? Se faz no hospital, Se retira a peça que tem radiação, ou eu não entendo, sim, mas deve ter alguma. sim. Eles retiram lá dentro, aí eles passam assim, ou eles isolam essa peça antes de chegar lá na máquina? Então, essa peça, por exemplo, o tubo de raio-x, né? Quando eles vão ter acesso, há pouco tempo até trocaram lá na empresa onde eu trabalho, no hospital, né? Eles abrem, eles têm uma caixa já protegida, já por chumbo, eles tiram com o maior cuidado, com luvas, né, plumbíferas, colocam lá dentro e fecham, e substitui por outra, tá bom? Mas por que eles fazem essa manutenção? A radiação vai diminuindo com o tempo? Não, é o que acontece. Esses aparelhos, por exemplo, esse aqui, por exemplo, o colimador, ele tem essa placa de tungstênio. Com o tempo, eles vão se tendo desgastes. É como se fosse, se alguém entende de carro aí um pouco, alguém já ouviu falar sobre aquele motor de arranque, ele tem umas escovinhas Aham, nele, ele tem umas partes lá que fazem contatos eletrônicos, né? Que são aham. feitos de tipo cobre, né? Aquele com o tempo, de Sim. tanto você utilizar várias arrancadas, ele vai tendo um desgaste, vai sofrendo um desgaste. Então, esses colimadores, esses tubos também de raio-x, onde tem o anodo e o catodo, eles também têm uns desgastes e eles são revestidos por óleo. Aí, dentro dessa lâmpada, por exemplo, que está mostrando aqui, ó, esse mecanismo, ali dentro ele é todo cheio de óleo. Aquele óleo, com o tempo, que ajuda na lubrificação para acontecer isso tudo também, ele vai sofrendo desgaste, com o tempo ele vai ficando envelhecendo e tendo que ser substituído. Como qualquer Mas outro tipo de peça. esse aparelho, como ele é substituição, como que é feito o descarte dele? Patrícia, fala só um pouquinho mais alto, que eu não Sim. estou conseguindo te ouvir, está um pouquinho longe. Falando assim, como é feito o descarte dessa peça? Ah, sim. Gente, olha só, o tempo está parecendo que vai daqui a pouco acabar. Se acabar, a gente volta, tá bom? Se estiver no meio da explicação. Existe a empresa de descarte desses materiais radiológicos, tá bom? É solicitada essa empresa vem e faz o recolhimento para eles fazerem o descarte no lugar adequado, tá bom? Assim como antigamente a gente tinha a película, né? A película que a gente fazia no molhado lá, ele tem nitrato de prata. Então, aquilo não pode ser descartado em qualquer lugar. E quando eles vinham pegar aqueles tonéis assim, eles levam e aquilo ali eles conseguem depois retirar o nitrato de prata ali e reaproveitar aquele nitrato de prata, aquela película. Não sei se alguém já viu, uma vez apareceu, foi até interessante na Globo. Eles pegando a película de raio-x que foi retirada esse resíduo, ela fica transparente.
não sei se alguém já viu em loja de noiva, principalmente, que tem aqueles quadradinhos, aqueles cubinhos transparentes, de plástico transparente, durinho, azul, meio clarinho. Ok. Coloca até Aham. né, umas florzinhas lá dentro e tal. Aquilo lá são películas antigas que foram utilizadas e remanufaturadas, né? Então, Mas essa peça, ela há uma forma de, de, sim, de ai, ser gente, reaproveitado, sim. isso, Sim, sim. Eles tiram esses componentes que estão ali dentro, recoloca, né? É igual quando você pega um motor de carro, retifica, né? Eles retificam ali novamente, tira, né? Mas hoje em dia não é todos os lugares que fazem isso. Mas existem alguns lugares que levam essas peças e faz uma retífica nela, né? E reaproveita algumas peças para poder fazer, vamos colocar lá, de segunda mão, né? Um remanufaturado para poder reutilizar. Vende mais barato, né? Na indústria, na empresa, para poder utilizar, tá? ok. Professor, essa Sim, radiação é a mesma que tem na nossa usina ali de Angra dos Reis? sim, porém com potências menores, né? Com potenciais menores. Na usina já é, né? De grande escala. Não existe, tipo, vários tipos de radiação, é só uma só, né? Vamos supor, não existe várias raças de Não, graus. existem graus de radiação, mas os raios são feitos pelo raio-x da É tudo a radiação. mesma coisa. Sim, Radiação é radiação, não tem essa de radiação mais perigosa e menos perigosa. não. Existem a frequência, né? Assim, o tipo de polaridade, né? Quanto mais forte você criar aquilo ali, mais forte vai ter a potência dela. Tá? É como se fosse uma luz mesmo. Você pega uma luz de 60, ela é fraquinha, né? Ela vai produzir a luz para você Aham. fraquinha. Entendi, entendi. Se pegar uma de 120, ela vai ter uma de 120. Ela vai alcançar uma distância maior. A radiação, quanto mais potente, mais ela alcança, mais ela destrói também. Entendi. A quantidade que você levar também aumenta. Como se fosse um raio-x. O raio-x, E- eu coloco lá uma potência de raio-x lá vamos colocar lá 10 kV. Joguei em você em 10 segundos. É diferente de eu colocar os 10 kV, na vez de colocar 10 segundos, colocar 30 segundos. Então, você vai ser radiado com mais tempo. Então, a potência dele é a mesma, mas, porém, o tempo que ficou em você vai fazer com que te prejudique mais. Entendi. Tá? Show de bola. Mais alguma pergunta, Professor, gente? tem uma Oi? pergunta aqui. Uma pergunta. Pode perguntar. Tem algum aparelho que meça esse nível de radiação numa sala ou até mesmo que possa ficar na roupa do funcionário? Tem algum aparelho que pudesse fazer essa medição? Sim, olha só, existe um aparelho. Eu não conheço ele, que eu nunca vi, eu já ouvi falar também, tá bom? Mas o nosso aparelho que nós temos para medir conosco é um negócio chamado dosímetro, tá bom? Ele é um quadradinho. Eles colocam hoje em dia é uma pedra rara que eles falam que ficam lá dentro. Antes era uma película, como se fosse uma película mesmo de raio-x, que quando pega a radiação, ela vai escurecendo e vai ficando ali a radiação nela. Então eles conseguem colocar num aparelhinho e ver a quantidade de radiação que levou naquela pedra. Então, através daquela radiação que eles pegaram ali naquela pedra, vamos colocar lá, levou 20 milissieverts. Então, eles vão deduzir que eu, que estava com ela no peito, naquele mês eu levei 20 milissieverts no meu organismo de radiação. Entendi, Professor, obrigado. De nada. professor, qual o tipo de exame que necessita de mais tempo a exposição a exposição A raio-x. ao raio-x? Tipo assim, Então, tem um exame de raio-x que você precisa ficar muito mais tempo ali. você quer saber assim, do raio-x ou em geral, de aparelhos? Então, em geral, Em ou geral, não, do raio-x, na verdade, do raio-x. Por exemplo, se eu vou lá vou fazer um raio-x, aí eu sim, tenho que fazer esse exame, só que ele necessita de mais tempo para eu ficar ali exposta ao sim, sim, na radiação.
O tempo que o Isso, exame que eu radiação. conheço que você coloca um pouco mais de tempo para poder irradiar o paciente, se for colocar assim em questão de exame rotineiro, que eu vejo mais é exame de coluna, tá? De coluna a gente coloca um pouco mais de tempo, então a pessoa vai ser mais irradiada por um tempo, porque tem que atravessar a estrutura toda para chegar na coluna, tá? É o exame que eu vejo que tem que dar um pouco mais de trabalho, e quando necessita de fazer uma técnica que a gente chama de fluocinético, vocês vão aprender mais para frente, o que é uma técnica de fluocinética, né? Aí já se coloca um tempo bem mais alto com um KV diminuído. Aí o tempo é que faz com que você leve um tempo maior de exposição do exame, da radiação, Ah, entendi. tá? Valeu, entendi. Mas agora, se você for comparar em aparelhos, a tomografia é a que mais vai emitir raio-x no corpo do paciente, tá? E dependendo da cirurgia, também o Arquen-C, como a gente usa para fazer um exame de tempo real, então ele joga a radiação o tempo todo, dependendo do exame, tá? Mas a Aham, tomografia entendi. eu creio que emite mais radiação. Ok. Existe um limite de raio-x que você pode fazer por dia, professor? No Que o caso, paciente pode nós fazer? técnicos ou o paciente levar? O paciente. Existe. O pa- Existe. A gente vai chegar nesse mérito mais para frente. A gente vai pegar uma tabela aqui, vou mostrar para vocês a tabela, até quantos milissieverts que a gente tem que pegar por ano. Tá? Todos Certo. nós, tanto o técnico quanto o paciente. O paciente, ele não vai estar lá todo dia, concorda comigo? Você vai estar lá quase todos os dias, toda semana trabalhando. Então, você vai ter a Certo. chance de ter mais exposição à radiação do que o paciente. Então, o paciente não lá e levar uma carga até um certo grau de radiação, para ele, às vezes, não vai ter tanta diferença, porque ele vai ficar, às vezes, até o resto do ano sem fazer exame nenhum, então não vai levar muita radiação mais. Agora, a gente tem que se proteger, porque nós vamos estar sempre mexendo